Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Jonathan falando por aqui. Estamos iniciando o nosso 10º dia de exposição do livro de Números e hoje estudaremos os capítulos 28, 29 e 30. Na aula de hoje, veremos Deus repetindo as suas leis para a segunda geração dos israelitas. Essa aula é um pouco cansativa, pois veremos muitos detalhes repetitivos a respeito dos sacrifícios. Se desligue de tudo agora e peço que você preste bastante atenção, tá ok? Bom, vamos lá. Na aula passada vimos a nova organização de Israel com o segundo censo da nova geração e o novo líder do povo que foi Josué. Agora, dando continuidade, veremos Deus exigindo novamente a centralidade do tabernáculo, impondo as regras para as ofertas queimadas e festas estabelecidas no Sinai. Relembrando como era a oferta queimada, ela deveria ser feita da seguinte forma: oferecer um tipo de animal para ser queimado por inteiro. O tipo do animal escolhido tinha que ser o que Deus havia mandado. Isso dependia de qual sacrifício seria feito, assim como a quantidade que seria solicitada por Deus também. Para esse tipo de sacrifício, deveria oferecer mais duas ofertas juntas, a oferta de cereal e a oferta derramada. Dando início no capítulo 28, dos versículos 1 ao 8, veremos a primeira oferta exigida por Deus, que era as ofertas diárias. Nos versículos 1 e 2, Deus inicia com uma ordem de advertência a respeito das ofertas preparadas no fogo, dizendo que era para os israelitas levarem no tempo que Deus determinou. Dos versículos 3 ao 8, Deus diz que eles deveriam apresentar a oferta queimada todos os dias, e ele diz como deveria ser feito. Nos versículos 9 e 10, veremos a segunda oferta exigida por Deus, que era a oferta semanal. Essa oferta deveria ser queimada todos os sábados, e Deus diz como ela deveria ser feita. Dos versículos 11 ao 15, veremos a terceira oferta exigida por Deus, que era a oferta mensal. Essa oferta deveria ser queimada no primeiro dia de cada mês, e Deus disse como deveria ser feito. Então vimos dos versículos 1 ao 15 sobre as ofertas de holocausto. Essas ofertas eram queimadas por inteiro. Isso expressa que para chegarmos na presença de Deus, precisamos entregar nossa devoção a Ele por completo. Esses sacrifícios eram diariamente, semanalmente e mensalmente. No dia da oferta semanal e da oferta mensal, não podia deixar de apresentar também a oferta diária. Isso mostra o desejo de Deus em se relacionar todos os dias conosco, demonstrando que não devemos buscar a face dele somente no domingo, quando é o dia de culto geralmente. Agora, dos versículos 16 ao 25, veremos as ofertas para a Páscoa e as ofertas para os pães sem fermento. A Páscoa deveria ser comemorada no dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, depois da Páscoa, deveria comemorar a festa dos pães sem fermento. Então deveriam comer esses pães por 7 dias. No primeiro dia, deveria ser feita uma reunião sagrada, onde ninguém deveria trabalhar. Então deveriam apresentar as ofertas estabelecidas por Deus. Além das ofertas queimadas, durante os 7 dias, deveriam também apresentar a comida para a oferta no fogo. E aí, no 7º dia, deveriam realizar novamente uma reunião sagrada e não realizariam trabalho algum. Agora, dos versículos 26 ao 31, veremos as ofertas das festas da colheita dos primeiros frutos. No dia seguinte da festa dos pães sem fermento, deveriam comemorar a festa dos primeiros frutos, ou chamado também de Festa das Semanas. Nesse dia deveriam fazer uma reunião sagrada e apresentarem as ofertas determinadas por Deus. Então, recapitulando, capítulo 28 vimos as ofertas diárias, a oferta semanal, a oferta mensal, as ofertas da Páscoa, as ofertas dos pães sem fermento e as ofertas dos primeiros frutos. Iniciando o capítulo 29, dos versículos 1 ao 6, veremos as ofertas das trombetas. No primeiro dia do 7º mês iniciava a festa das trombetas. Eles deveriam fazer uma reunião sagrada e não podiam fazer nenhum trabalho. Nesse dia deveria tocar as trombetas e apresentariam as ofertas determinadas por Deus. Dos versículos 7 ao 11, 10 dias depois da festa das trombetas, iniciava o dia da expiação. Deveriam fazer uma reunião sagrada e não deveriam fazer nenhum trabalho, e apresentariam as ofertas determinadas por Deus. Dos versículos 12 ao 16, 5 dias depois do dia da expiação, iniciava a festa dos tabernáculos. Eles deveriam fazer uma reunião sagrada no primeiro dia e não podiam fazer nenhum trabalho. Eles apresentariam as ofertas determinadas por Deus durante 8 dias.
Cada dia que fosse passando, eles deveriam diminuir a quantidade de ofertas. Quando chegasse no 8º dia, eles deveriam fazer uma reunião sagrada novamente e não fariam nenhum trabalho. Nos versículos 39 e 40, além de todas essas ofertas, aqueles que quisessem poderiam apresentar seus votos e as ofertas voluntárias. E assim Moisés comunicou a todo o povo. Então, recapitulando, capítulo 29 vimos as ofertas da festa das trombetas, as ofertas do dia da expiação e as ofertas da festa dos tabernáculos. Vimos no final do capítulo 29 sobre quem quisesse fazer o voto voluntário. Agora veremos com mais detalhes no capítulo 30 as regras para fazer o voto. Nos versículos 1 e 2, Moisés transmite as orientações de Deus sobre o voto. Quando o homem fizesse um voto, não poderia quebrar a sua palavra de maneira nenhuma. Ele teria que cumpri-lo até o fim. Dos versículos 3 ao 8, quando uma mulher fizesse um voto estando sob a guarda de seu pai, e se o seu pai não dissesse nada sobre o voto, ela teria que cumprir o seu voto até o fim. Mas se o seu pai desaprovasse o seu voto, então ela estaria livre de cumpri-lo e seria perdoada pelo Senhor. Agora, se ela estivesse casada e ainda sob um voto realizado antes de se casar, e se o seu marido não desaprovasse o voto dela, ela teria que cumpri-lo. Mas se o seu marido desaprovasse o seu voto depois de ter se casado com ela, então ela estaria livre de cumpri-lo. Dos versículos 9 ao 12, a mulher que ficasse viúva ou divorciada, e se o seu marido, no período que estava com ela, não tivesse falado nada e nem desaprovado o voto dela, ela teria que cumpri-lo. Porém, se o seu marido tivesse anulado o voto enquanto ele estava com ela, ela estaria livre de cumpri-lo. Dos versículos 13 ao 16, diz que o marido tem o poder de confirmar ou anular qualquer voto que a mulher tivesse feito. Se o marido não dissesse nada até o dia seguinte em que a mulher tivesse feito o voto, então o voto dela seria confirmado pelo marido pelo fato dele não ter dito nada. Então ela teria que cumpri-lo. Mas, se o marido anulasse o voto da mulher depois de um tempo, ele mesmo sofreria o castigo que deveria ter sido para sua esposa. Vemos que Deus colocou o homem como autoridade sobre a mulher. A ordem de Deus aqui não está ligada ao pensamento dos críticos que dizem que Deus fez o homem para mandar na mulher. Não. O homem tem a responsabilidade de conduzir a sua esposa no caminho do Senhor. Assim como o sacerdote no tabernáculo tinha a responsabilidade de conduzir o povo de Israel no caminho do Senhor. O mesmo acontece neste capítulo, pois o homem é o sacerdote de seu lar, e ele sabe analisar se o voto da mulher é passivo de cumprimento, pois se não fosse, os dois seriam afetados, porque eles são uma só carne. Se a mulher sofresse, o homem sofreria também. E o papel do homem é proteger a mulher. E se não fizesse isso direito, ele sofreria as consequências. Veja o versículo 15. Diz: porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, vimos que Adão não cumpriu a ordem de Deus a respeito do fruto. Após a desobediência de Eva tomando do fruto, logo na sequência ela deu para Adão também. Tudo indica que Adão estava junto com ela quando a serpente falava com Eva. O que ele deveria ter feito era ter cuidado para que Eva não cometesse pecado. Esse é um dos papéis do homem. E por hoje finalizamos a nossa aula e eu quero deixar uma reflexão sobre o voto. Os 3 capítulos que estudamos falam sobre a centralidade do tabernáculo. O tabernáculo inteiro, bem como os materiais utilizados para sua construção, os utensílios, as cores, era uma representação e, ao mesmo tempo, uma promessa da vinda do nosso Salvador, Jesus. Além disso, todas as festas representavam a sua primeira vinda para cumprir seu propósito na cruz e a sua futura vinda, onde ele resgatará o seu povo e punirá o mal para sempre. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o desejo de Deus é ser o centro das nossas vidas. Olha o que diz em Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel.
Mateus diz qual é o significado de Emanuel no Evangelho de Jesus, escrito por ele no capítulo 1, versículo 23. Emanuel significa Deus conosco. Voltando para o capítulo 30 de Números, e tendo entendido que Deus deseja ser o centro da nossa vida, nós vimos no final do capítulo 29, no versículo 39, que o voto era voluntário. E no capítulo 30, podemos ver que se alguém fizesse um voto, deveria cumpri-lo até o fim. O voto expressa uma oferta e pensamento de gratidão por algo que Deus nos concede. Por isso é chamado de propósito com Deus. O voto correto é aquele que tem como principal objetivo exaltar a glória de Deus e contribuir com o seu reino. Veja o que está escrito em Salmos 132, dos versos 1 ao 5. Diz: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Davi teve o desejo de construir um santuário para o Senhor, conforme registrado em 2 Samuel capítulo 7. O salmista expressa o voto que Davi fez a Deus, porém, Deus disse que Davi não faria a construção. Mas Deus faz uma aliança com Davi e diz que o seu filho edificaria um templo para Deus habitar. É muito lindo isso, irmãos. Davi não pôde fazer o templo, mas Deus atendeu o seu voto e fez o templo ser construído por seu filho Salomão. Podemos aprender algumas lições. Primeiro, o voto é voluntário. Segundo, ao fazer um voto, deve-se cumpri-lo até o fim, pois Deus exige fidelidade, assim como Ele é fiel a nós. Terceiro, quem não cumprisse o voto sofreria as consequências. Quarto e último ponto. Agora preste bastante atenção. O voto não é uma chantagem com Deus, como se Ele estivesse sujeito a cumprir as nossas vontades para conseguirmos algo. O voto é para exaltar a glória de Deus, pois quando Deus faz o acordo acontecer, na grande realidade Ele está mostrando que só aconteceu por causa do seu poder. Eu quero que você termine essa aula com 100% de entendimento sobre o voto. Eu falo isso porque hoje existem muitos ensinos errados sobre isso, onde as pessoas estão fazendo barganhas com Deus. E para dar um melhor entendimento, eu vou finalizar com o meu próprio testemunho, pois nada como uma história vivida por alguém que conhecemos. Quando eu pedi minha esposa em casamento e começamos os preparativos, logo começou a pandemia e eu perdi meu emprego. Então comecei a mandar currículo, mas eu não conseguia outro emprego de jeito nenhum. E para piorar a situação, nós sofremos um acidente onde colidimos com 3 carros. Mas o Senhor guardou todo mundo e ninguém sofreu nenhuma lesão. Depois disso, continuei procurando emprego. Eu tenho um ótimo currículo, uma boa experiência e mesmo assim nenhuma entrevista dava certo. E olha que foram várias tentativas, várias entrevistas. Passaram 9 meses e eu ainda estava desempregado. A minha profissão é na área de tecnologia, a área que mais cresceu e continua crescendo atualmente. E nessa área tem muito emprego em São Paulo, mas eu não queria ir para lá, pois eu já havia trabalhado lá e peguei um trauma terrível, muito grande daquele lugar. Além disso, se eu fosse trabalhar em São Paulo, eu teria que ir de moto por causa da otimização de tempo, pois eu estudo. Mas eu não queria mais andar de moto também, porque eu já sofri muitos acidentes. Então eu fiz uma promessa para Deus de que se eu conseguisse emprego na minha cidade, eu daria uma quantidade X em dinheiro de volta para Ele. Aconteceu. E o melhor de tudo, a empresa que eu trabalho hoje fornece fretado, não desconta do salário e eu não precisei comprar a moto. E agora, nesse áudio, é a primeira oportunidade que eu tenho de contar isso. E eu quero reforçar novamente. O voto ele é para exaltar a glória de Deus. Pois o que aconteceu comigo só poderia ter sido pelo seu poder. Lembre-se, quando você fizer um voto, faça porque você confia no Senhor e sabe que Ele pode resolver qualquer coisa. Isso expressa a fé que temos nele. Agora sim eu finalizo. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, querendo Deus.